Aí, gente, voltamos. Vamos passar pelo pedágio aqui em Campinas. Jaguariúna, né? Vamos passar aqui pela cancela aqui do Sem Parar. Isso é uma mão na roda para quem não quiser ficar preso em posicionamento de pedágio. Coloca esse negócio no carro aí que você não fica parado não. Vai embora. O trem levantou, você passa. Já estamos aqui no município de Campinas, né? Estamos perto da entrada. Daqui a pouco nós vamos pegar a saída para Bandeirantes. Aqui onde a gente mora, em Mogi Guaçu, é muito perto da região das águas. Socorro, Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Poços de Caldas, esses lugarzinhos gostosos para passar final de semana. Tem Campo do Paiol, que fica em Água da Prata, sentido a Poços de Caldas. Muito bom. Eu conheço desde quando eu tinha 7 anos de idade. É um lugar muito bom, bem familiar também. Dá para acampar, tem chalés. Pode acampar também, se quiser. E a nossa região ali é muito gostosa para se conhecer também. Também fizemos o Caminho da Fé, que eu acho que o Marcelo não colocou ainda no... Oi? Você colocou nos stories o Caminho da Fé que a gente fez? Acho que não, né? Ok. Colocou? Uhum. E tem mais coisa pra gente colocar ainda. E agora que a gente foi pro sul, a gente novamente não conseguiu fazer o caminho, a travessia do cassino, que são 440 quilômetros de praia. de praia, só pela areia. E a gente não conseguiu porque o nosso carro tava 4x2. Mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Cara, vamos dar um jeito de fazer. Vamos fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Quando vem pro lado de Campinas, pro lado das águas, aqui na região das águas, tem muito lugar bom pra conhecer. Tem Bueno Brandão, tem várias cachoeiras. Várias cachoeiras. Bom, é Circuito das Águas, então já fala tudo, né? Monte Verde, que é pertinho. Que é perto também. Lugarzinho de frio, aconchegante para casal, para família. Muito bom também. Aí vocês entram, né, no Booking, qual é o Na internet, no Google, aí faz uma pesquisa aí da Circuito das Águas. Vai aparecer todas as cidades aí que tem atração turística, né? Cachoeira, tem os balneários com água medicinal, que tem lá que a gente ficou e a gente não foi. Socorro. Águas de Lindóia. Socorro também. Lá que a gente ficou na pousada lá, a gente não foi lá conhecer o balneário. Dizem que a própria dona lá, não me lembro o nome dela agora. Eliana, né? Elaine, isso, é Elaine. Ficamos na pousada dela lá, também agradecer aí de nos ter recebido lá. Eu, a Nice, né? Fomos 2 vezes. E dois casal amigo nosso também, que é do Selvagem Motoclube, que foi junto com a gente. Não, 3 casais, né? 3. E foi muito bom.
lá tem o balneário lá de Águas de Lindóia, que eu não conheço, a gente não deu tempo de ir, porque nós ficamos de um dia para o outro. Mas tem as águas medicinais lá, né? E para vários tipos de problema, quem tem problema na coluna, quem tá se recuperando de cirurgia, tem um banho lá medicinal para tal coisa. Diz que é muito bom lá, mas eu não conheço. A gente não pode afirmar porque, né, a gente não foi. Mas dizem que lá as águas lá do balneário lá é muito bom. Águas temáticas, né? É água vulcânica, né, que dizem, né? Então não sei, eu não conheço. Mas um dia a gente vai lá pra ver isso daí. Aí tem que passar no médico lá, falar qual que é o problema e ele vai indicar o banho. Claro que tudo é pago, né? Não tem o valor aqui também, não sei, mas não é caro, não deve ser tão caro, não. Barato. Agora nós estamos aqui na entrada de Campinas. Vamos pegar aqui à direita Dom Pedro, né? Vamos passar pelo shopping Dom Pedro para depois pegar a Bandeirantes, um pedacinho da Bandeirantes, né? Depois nós vamos pegar a Anguera, que é para onde a gente vai. Falando um pouquinho, gente, a gente tinha uma moto, tá? A gente viajava bastante de moto, inclusive a gente foi pro sul várias vezes, eu com o Marcelo sozinho. E a gente viajava muito de moto. A gente tinha uma Boulevard 1500, por sinal era a nossa negona, e a gente andava por tudo aí, e a gente faz parte do motoclube, né? Que é da Federação Selvagem Moto Clube. E em 2022, 2021, né? 2021 a gente sofreu um acidente. Não nossa culpa. Foi um carro que saiu da pista em direção ao contrário e pegou a nossa moto. Foi muito triste, porque só Deus e Nossa Senhora que abençoou a gente e a gente está aqui hoje. E a nossa moto deu PT. Infelizmente deu. Mas se Deus quiser a gente vai comprar uma outra moto. Não igual aquela, mas a gente vai comprar uma outra. E... porque a culpa não foi nossa, né? Não tivemos nada. Mas a gente sofreu bastante. Foi, o Marcelo quase perdeu a perna, né? Entre a tíbia e a fíbula foram 9 fraturas expostas. Ficou 8 meses numa cama, 6 meses numa cadeira de roda, isso dando banho em cadeira de banho. Depois aprender a andar novamente com a muleta. Muleta, né? E tudo isso, 72 sessões de hiperbárica. Foi muito assim, chocante, sofrido, mas graças a Deus tá andando normal e se recuperou bem. Eu também tive fraturas na costela, na clavícula, mas assim, mais o físico e o mental, né, que a gente sofre muito nessas ocasiões. Mas graças a Deus passou. E se Deus quiser a gente vai ter outra moto, sim. Se Deus providenciar, a gente vai ter outra. E aí a gente vai continuar fazendo nossos rolês, nossas viagens, nossos amigos aí, que a gente não parava, era todo final de semana. E nesse dia a gente estava indo pra praia com os casais também do Selvagem, os amigos da gente. Mas já passou e a gente segue. Passado, já sofremos o que tinha que sofrer. Agora estamos viajando com o nosso jipinho, estamos, né, mostrando para vocês aí um pouquinho, contando para vocês um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o que aconteceu. Mas é vida que segue, né, gente? É isso aí, gente. O que ela falou é a pura realidade que a gente passou, né? E, infelizmente são coisas que a gente não consegue esquecer, né?
A gente se acostuma com a ideia do que aconteceu, mas a gente não consegue esquecer porque foi bem traumática a coisa mesmo, principalmente para mim, o nosso amigo aí que também estava junto com a gente aí na outra moto também, que sofreu bastante também. Eu acho que até mais do que eu. O meu problema foi mais a perna, né? Não foi o restante do corpo, graças a Deus. E ele ficou bem complicado, mas Deus tirou ele dessa situação. Hoje ele está muito bem, né? E estamos seguindo aí, né? Estamos seguindo a vida, um dia após o outro. Já tivemos outros problemas também. A gente fala que às vezes as pessoas veem, né, a gente viajando, se divertindo, mas a gente também passou por várias sim, coisas na vida da gente. A gente já perdeu um filho de 19 anos, também num acidente de moto. E esse ano agora faz 14 anos. Faz 14 anos. 10 anos. 11 anos vai fazer. 11 anos, que a gente perdeu um filho. Por sinal, a gente tem 2 filhos, né? Um tá no céu e o outro aqui, que é o Gustavo. Graças a Deus está bem. Tá bem, tá viajando, tá pra praia lá com a esposa dele, com os amigos. Hoje, né? Foram acampar. Foram acampar. Assim, é um pouquinho da nossa história. Não é só diversão, lazer, sorriso. Não, a gente já passou por coisas na vida, como todos. Então eu falo assim, tem altos e baixos na vida da gente, mas a gente tem que agradecer sempre, agradecer todo dia, por a gente abrir os olhos, né, e ver a vida seguindo. Não precisa ter dinheiro não, gente. Com pouco a gente se diverte. A gente só tem que ter fé. Fé, um companheirismo que a gente tem. Vai fazer 37 anos esse ano que a gente está 37 anos que eu aguento ela, não é fácil não. E eu aguento ele. Não é fácil não. Mas assim, a gente segue, né, gente? Então, é só isso, é ter fé. Ter fé, esperança e seguir em frente. Hoje a gente está indo com um casal de amigos da gente que há mais de 38 anos a gente conhece eles. Uns 40 anos mais ou menos, ou mais. É da família da gente. Lazinha, Angelita, sabe? São até mais de família, porque as pessoas que vivem no nosso coração. Pessoas eles boas, são da nossa família. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que a gente ama mesmo de coração. Gente, falando nessas coisas aí, depois que a gente sofreu o acidente, depois de tudo isso, que eu tava na minha casa, se recuperando, a minha esposa também se recuperando, até então não sonhávamos em ser casal do Jeep, nada dessas coisas, mas a gente depois que aconteceu, a gente enxerga a vida de um outro jeito, a gente tenta aproveitar o dia, a semana, o mês, como se fosse o último, porque a gente ficava muito sentado em sofá, assistindo televisão, reportagem, só falando de desgraça, só falando de morte, falando que gente morreu de um jeito, morreu do outro. E a gente depois que aconteceu isso, a gente pôs na cabeça que a gente tem que viver a vida é uma só, não tem outra. E quando a gente se for, a gente só vai deixar as lembranças boas aqui para quem ficar. Como os que a gente vai também, a gente também fica com as lembranças boas da pessoa, né, de quem se foi. E foi não, né, iniciou uma viagem eterna, né, nunca nos deixou. E a gente então vê a vida com outros olhos, né, gente. Então eu vou dar um conselho para vocês aí, que estiver vendo esse vídeo aí, que tá meio comprido, mas é um desabafo e ao mesmo tempo aí é uma orientação que a gente dá. Vamos tirar um pouco aí o corpo do sofá aí, de fim de semana, e vamos sair, vamos aproveitar a vida, vamos passear, porque aquele negócio, gente, a vida é uma só. Tem muita gente que tem grana na mão aí, não aproveita, deixa lá no banco,
para depois que se for, os filhos ficam brigando um com o outro por causa de dinheiro, gente. Então, se você tem condições, pega o teu carro e sai, pega a tua moto, o que for. Nem se for Pega, pertinho, gente. nem que seja Vai, perto, sai. mas vai. Vai fazer o que tem que fazer. E não é, eu me arrependi de ter ido. Não, você tem que se arrepender de não ter ido. E não de ter ido passear. Ah, mas vai gastar dinheiro. Tudo bem, vai gastar, claro que vai. Não é nada de graça. Mas você vai gastar dinheiro com diversão, com comida, né, amor? Com passeio, com viagem e com pousadas e por aí vai. É melhor que você gastar com farmácia, com remédio, ficar aí que nem eu fiquei, minha esposa ficou, o outro casal ficou. Gastamos uma fortuna pra gente se recuperar, graças a Deus estamos aqui, né, falando com vocês agora. Então, gente, eu vou falar de novo. Tira o traseiro do sofá e vai aproveitar a vida, gente, pelo amor de Deus. A vida não é feita para ficar limpando casa, lavando louça, lavando roupa. Não, a vida é para ser aproveitada. É claro, tem que fazer as obrigações, tem que fazer. Depois que acabou, gente, ó, linha no pipa, vai andar. Vai passear por aí, porque eu vou falar pra você. A vida da gente é um susto. Hoje a gente tá aqui, daqui um segundo a gente pode não estar mais. Outra, Né? Pegar com Deus, né? Primeiramente, católico, pegar qualquer com religião, Deus, né? Qualquer religião que for. Qualquer uma. Ajudar o próximo sempre, gente, que puder. Nem se for pra dar um abraço, falar uma palavra boa, uma palavra que anima, que ajude a pessoa, tá? Porque hoje o mundo tá muito egoísta. As pessoas Tá só mesmo. pensam neles, pensam em si. Não é assim. A gente tem que dar valor a tudo, a gente tem que dar a mão, apoio a todas as pessoas. Então, se puder ajudar as pessoas, ajudem. E é isso que a gente tem para falar hoje. Um pouquinho de desabafo, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa viagem. E colocar para vocês que não é só alegria não nas nossas vidas. Tem tristeza também, mas mais alegria, com certeza. E a gente vive a cada dia. Trabalha-se bem durante a semana, bastante. 5h30 da manhã todo dia, né? 5h30 da manhã todo dia. Quando dá, a gente sai, a gente procura Se divertir, né? Se divertir como dá pra fazer, curtir né? um pouquinho a vida, né? E assim a gente vai. Falou, gente. Agora estamos chegando aqui, mano, nós já estamos em Campinas, aqui a pista é Anguera, aqui é Anguera, né? E a gente já tá chegando perto aí da entrada aí do lugar que a gente vai, né? Dessa casa aí do casal amigo nosso que a gente vai. E a gente vai ficando por aqui, o vídeo ficou longo, né? Quase 19 minutos de vídeo aí. Mas aí que nem a minha esposa falou, é um desabafo aí meu, da Nice, do casal do Jeep aí, pra vocês conhecerem um pouquinho a história nossa aí, como ela falou. E aproveitar a vida, gente, como se fosse o último dia. Aproveita do jeito que dá pra aproveitar. Se não der pra ir hoje, vai amanhã, mas o interessante é que você vai e você se divirta, tá bom? Com responsabilidade. E como eu coloco em todas as tags dos meus vídeos, eu coloco álcool e direção não combina. Se for beber, deixa o carro em casa, vai de aplicativo, para não estragar o seu fim de semana e nem de outras pessoas que não tem nada a ver com você. Tá bom, gente? Beijo a todos, gente. Beijo a todos, deixa aquele joinha no canal aí para fortalecer. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aí que a gente responde. Passa pros amigos, tá? Passa pros amigos, dá um joinha, tá? Se inscreve no canal, que agora a gente veio do sul, a gente deu uma parada com os vídeos, mas daqui uns tempos aí a gente vai começar de novo, como a gente tá fazendo esse, que agora nós estamos mais metidos hoje, né, bem? Porque agora nós estamos no microfone de lapela, nós estamos metidos agora. Né? Agora não estamos fracos não, agora estamos 50%. Falta mais 50%, mas até o fim do ano nós chega. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês aí da nossa próxima viagem do ano que vem, que vai ser um pouquinho diferente dessa. Mas a gente vai ter antes também. Não, das suas férias, né, que eu tô falando, né? Do ano que vem a gente vai trilhar novos caminhos aí
e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ou aqui no carro, ou em casa, aí qualquer lugar que der pra gente fazer o vídeo, tá bom, gente? Então um grande abraço aí, e mais uma vez dá um joinha no canal lá, se inscreve. Beijo, ficam Beijo, todos com deixa Deus. alguma pergunta que a gente vai responder. Tá bom, gente? Um grande abraço do Casal do Jeep, um ótimo fim de semana a todos.